E aí, rapaziada, tudo bem? Tô aqui hoje para começar mais um vídeo do canal. Hoje, cansado pra caramba, já que 20 pra meia-noite. Vamos ver se consigo postar o vídeo ainda hoje, que eu coloquei na cabeça que vai ser um vídeo por dia, né? Mas isso hoje, acho que até terminar tudo isso aqui, eu não consigo postar esse daqui antes da meia-noite, não. Mas beleza, vamos lá. E hoje vou falar aqui, ó. Então, uma pergunta que chegou aqui no vídeo anterior, chegou uma pergunta aqui do Laércio. Cara, achei interessante que já começa a aparecer coisas assim pra gente já comentar, né? Isso é interessante. Aí, Laércio, vou aqui responder a sua sugestão. O Laércio, ele tá engraçadão, né? Porque o apelido dele aqui, ó, é Take My Eggs. Pô, Laércio, você tá de brincadeira, hein, cara? Mas vamos lá. O Laércio, primeira coisa, ele chegou aqui, ele parabenizou a iniciativa e ele perguntou como é trabalhar para empresas fora do Brasil. Então, eu vou contar um pouco aqui da minha experiência aqui, o meu jeito, como foi que tudo isso começou, né? Antes de chegar ao ponto de trabalhar fora do Brasil, né? Eu vou voltar ali para 2010, mais ou menos. 2010, 2009, 2010. Que eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa americana, né? Um banco americano. E fui participar da entrevista, e aí eu vou até contar o porquê de tudo isso, né? Como foi minha trajetória até começar a me dedicar mais a vagas internacionais. Mas meu primeiro momento eu não pensava muito essa questão de trabalhar fora do Brasil, não. Mas eu tinha uma coisa em mente que era o inglês, cara. E eu comecei a me dedicar um pouco mais no inglês, mais ou menos nessa época. E aí o que eu fiz? Eu, na verdade, não queria nem passar na entrevista, cara. Eu queria participar de uma entrevista em inglês. Foi a maneira que eu fiz de me colocar à prova no inglês, né? E aí o que eu tinha inglês do ensino fundamental, do ensino médio, né? Do ensino fundamental, ensino médio, aquela coisa, né? Verbo to be, nada mais do que isso. E aí eu comecei, o que eu fiz nesse momento? Eu peguei o meu currículo, traduzi meu currículo, coloquei ali as perguntas que já existiam, que eu já estava acostumado a responder nas entrevistas. Então já sabia mais ou menos o que o pessoal perguntava nas entrevistas, né? Mesmo em português. Aí eu coloquei ali perguntas e respostas. Traduzido, também tudo traduzido. E comecei, ó. Estudei basicamente uma semana mais ou menos no meu currículo e nas perguntas e respostas. E fui lá com a cara e com a coragem. E ó, se hoje o canal aqui é tocando F, eu já toquei o F naquela época lá. Né? E eu vejo assim que o pessoal às vezes tem medo, né, disso aí, né? De tocar o F. E aí eu toquei o F realmente na questão da entrevista. Tinha uma certa segurança, né? Porque assim, eu falei, putz, estudei pra caramba, mas estudei que nem um louco. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. E aí cheguei lá, já um pouco confiante, e para minha surpresa, quando eu cheguei lá na entrevista, o, o gerente, né, o gerente do projeto, ele era britânico. Aí cagou tudo. Cagou tudo, porque eu não tinha o costume do sotaque britânico. E muitas vezes você vê que o pessoal tem um jeito diferente de falar, meio assim, meio para dentro. E aí foi difícil, a entrevista foi difícil. A minha sorte é que também tava lá comigo na entrevista, depois acabou virando um grande amigo meu, né, dentro da empresa, o Jairo. E o Jairo, ele me ajudou bastante, cara.
ele me ajudou pra caramba, porque assim, quando o Robert, que era o gerente lá, ele perguntava, muitas vezes eu não entendia o que ele falava. Não entendia mesmo. Aí o Jairo olhava pra minha cara assim, ele já meio que percebeu, ele repetia a pergunta. Ele repetia a pergunta, né? E aí, estando mais acostumado com o sotaque mais abrasileirado e também um pouco mais aproximado lá do inglês, do americano, né? Ficou mais fácil. Aí eu entendia a pergunta e conseguia responder. E aí, cara, aquilo lá foi me deixando mais tranquilo e tal. Mas eu nem pensava realmente em passar na prova. O que eu queria mais é saber se eu era capaz de responder uma entrevista em inglês, né? Beleza. E aí consegui passar, trabalhei nessa empresa por 3 anos, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque assim, se você vai se dedicar a uma vaga internacional, a primeira coisa que você tem que ter em mente é falar um outro idioma. Seja ele o inglês, o espanhol, o francês, italiano, o chinês, russo, não sei. Para onde você queira aplicar, né? E aí, passado muito um tempo depois, 2016, eu já comecei a pensar em trabalho remoto, cara. Eu já não queria trabalhar mais em escritório. Nossa, eu já achava aquilo um saco de ir pro escritório, né? Tinha algumas empresas que acabavam dando um dia de home office, né? Mas aquilo era muito ruim, cara. E a maioria das vezes eu pegava trem, né? Pegava ônibus, trem. Teve vezes que eu fui de carro também para a empresa, mas, cara, eu fui de carro para a empresa porque tinha empresa que fornecia estacionamento. As que não forneciam, putz, eu não gastava a grana para ir de carro, não. E aí, beleza. Aí eu comecei a buscar vagas remotas. Mas só que lá em 2016 não tinha vagas remotas no Brasil, não tinha. Era muito difícil você encontrar uma vaga remota 100% remoto no Brasil. Aí eu comecei a aplicar para uma empresa argentina, a, a Baires, Baires Dev. Foi para essa empresa que eu apliquei. E aí, isso 2016, cara, foi a primeira vez que eu fui aplicar para essa. E não passei, cara, não passei. Outras, teve acho que umas cinco, seis entrevistas, né, durante uns 2 anos mais ou menos. Só que o processo deles é muito difícil, cara. É difícil, sabe? Porque você grava um vídeo e se apresentando, né? No caso, você grava um vídeo em inglês, você responde umas perguntas lá no site deles, você conversa com o pessoal do RH, depois você conversa com uma pessoa que já é mais de negócio, mais deles também, sabe? Uma entrevista deles. Aí depois você vai para o cliente, mas é uma etapa muito longa, sabe? E aí tem aquela coisa do Code Challenge também, que você tem que fazer os Code Challenges, tipo o Hacker Rank, essas coisas aí que vale, né? E aí você participa disso. Mas, beleza, isso aí não. Mas essas vagas naquela época eram muito difíceis de conseguir. E aí o que acontece? Em 2018, eu consegui passar para um cliente americano da Baires Dev, um cliente da área médica. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, né? Então, tudo isso por conta de se dedicar ao inglês, né? Então, primeiro ponto, se dedicar ao inglês. Né? Então, aos poucos eu fui me preparando para um mercado internacional, né? Olha quanto tempo, né? E aí, depois voltei a trabalhar presencial, voltei a trabalhar remoto, consegui trabalhar remoto numa empresa do Brasil, olha só. Trabalhei remoto numa empresa do Brasil, a J. Não foi na JBS. Onde foi? Foi na. Ai, cara, qual que é o nome da empresa, cara? Acabei esquecendo o nome da empresa. Odebrecht. Aí eu trabalhei na Odebrecht, 100% remoto, lá em 2018. Oh, maravilha, hein? Coisa linda demais. E aí, nessa época, já trabalhando remoto, começou já a dar aquela vontade de realmente, vou encontrar uma empresa
fora do Brasil de novo, né? E aí consegui encontrar uma empresa fora do Brasil e nesse momento eu estava trabalhando em duas empresas. Estava trabalhando para o Odebrecht, consegui uma outra oportunidade para uma empresa dos Estados Unidos, mas nessa época era muito pouco que eu e eu acabei bobeando também, mas era muito baixo o salário, muito baixo, mas foi legal pela experiência também de estar trabalhando para uma empresa lá americana novamente, né? Aí o que acontece? Passando mais um tempinho aí, 2020, 21, fim de 21, fim de 20, começo de 21. Eu falei assim, não, eu vou sair do Brasil, cara. Agora eu quero trabalhar, não quero só trabalhar remoto, eu quero sair do Brasil, eu quero ir para uma empresa fora do Brasil. E aí, o que veio na minha cabeça? Portugal, né? E para minha surpresa, mesmo para Portugal, eles têm já logo de cara que você tem que falar inglês. Até por essa questão mais geográfica também, eles têm clientes de praticamente toda a Europa, né? Então as empresas de Portugal, as consultorias aqui, as fintechs, as nearshore, essas coisas todas aí, elas têm clientes na Espanha, na França, Inglaterra, na Irlanda, Bélgica, Luxemburgo. E aí, qual que é a forma de comunicação? É inglês, né? Então, hoje em dia, as empresas aqui de Portugal eles já nem perguntam se um técnico, se um desenvolvedor fala inglês, porque eles já supõem que você fala. E não só... Isso é uma coisa interessante. Aqui em Portugal, não só na parte de desenvolvimento, tá? Você vai, por exemplo, em padaria. Você vai numa padaria aqui e como o pessoal está muito acostumado a receber os gringos, né, pessoal de outra parte da Europa, chega o gringão na padaria e o cara já lança o inglês e dane-se, entendeu? Ele nem quer saber se o cara do outro lado do balcão fala inglês ou não. E para minha surpresa, quase todo mundo fala. Entendeu? A pessoa que está do outro lado do balcão, ela já responde em inglês, né, tranquilamente. E um grande diferencial aqui em Portugal é que os portugueses, né, os portugueses, as portuguesas, falam muito bem inglês, muito bem mesmo. Isso é uma coisa que, quando chegar aqui, você já vai ter que ter essa consciência que você vai concorrer com quem fala bem inglês, sabe? Mas, bom, de certa forma, cara, esse é um ponto, né, o inglês. Os clientes mesmo, os clientes das consultorias, eles já não têm tanto essa questão da fluência, eles não ligam para os erros que você comete, sabe? É baboseira que tem na cabeça do pessoal lá no Brasil, né? Você vai ter que falar 100% certinho. E eles não ligam muito para isso, não. Eles já se preocupam mais com a comunicação, se você consegue expressar o que você tem para dizer e boa, né? Mas aí agora voltando, se realmente tem bastante vaga e como que é, né? Se o mercado é bom, se o mercado não é bom aqui em Portugal, né? Ou aqui de forma geral na Europa, né? Se tem muitas oportunidades. A resposta é tem. Tem muita oportunidade, muita. Mas o que você vai ter que ter em mente é isso, né? Outro idioma e, né? Vai ter que trabalhar com equipes multidisciplinares, né? De vários países, né? Então, por exemplo, eu hoje trabalho para uma empresa espanhola e o cliente dela é da Inglaterra, né? E aí o que acontece? Dentro da empresa temos, por exemplo, temos ali pessoal de Bangladesh, tem pessoal da Espanha, tem pessoal da Índia, tem pessoal da Alemanha, tem pessoal de tudo quanto é canto do mundo. E aí a comunicação é em inglês. Mas agora, falando se vale a pena ou não vale a pena. Bom, 2 pontos. Especialmente aqui para Portugal, tá? Vou falar o que é mais, o que eu conheço um pouco mais. Se você vier aqui para Portugal, tem 2 tipos de, né, essas vagas aí que as empresas vão te alocar num cliente internacional
E tem vagas que elas vão te alocar num cliente é, mais regional aqui, né? E aí o que acontece? Essas vagas que são Portugal para clientes de Portugal, elas pagam bem menos realmente. E às vezes essas vagas você vai receber menos até do que você, como dev, pleno ou sênior, ganharia no Brasil. Então as melhores oportunidades são as vagas, mesmo estando aqui em Portugal, para os clientes internacionais. Aí vem um outro ponto. Você estando aqui, vai começar a pipocar para você bastante vaga de outras empresas, de outros países, né? Que foi o que aconteceu comigo. E aí eu consegui trabalhar para uma empresa da Espanha, né? Que já é um. Aí já muda, a coisa muda de figura. O salário é um pouco melhor. Tá? Mas tem que colocar isso em mente, né? É claro, tem outros países que os salários são bem melhores. Por exemplo, se você encontrar uma. E aqui acaba sendo mais fácil, você estando na Europa, acaba sendo mais fácil você encontrar esse tipo de vagas. Por exemplo, lá para a Inglaterra, vagas de consultorias desses países, né? Da Inglaterra, da Alemanha, Bélgica, Luxemburgo. Esses daí realmente você vai ter uma questão financeira muito melhor, né? E aí eu acho que vale a pena. E aí vale a pena em dois pontos. Por exemplo, você receber o salário de lá e morar em Portugal, que em comparação com a Europa, as coisas aqui não são tão caras. Então tem que levar isso em conta. Mas eu acho que hoje ainda o melhor dos mundos é você, por exemplo, dev brasileiro, né, tá no Brasil e aplicar para alguma vaga para os Estados Unidos ou para Alemanha, Inglaterra e receber seu salário morando no Brasil. Aí você realmente não tem comparação, né? E hoje é uma preocupação das empresas, né, aí no Brasil de concorrer também com as vagas com o grande número de ofertas que tem dessas empresas internacionais, né? Então é difícil para a empresa hoje do Brasil concorrer com essa diferença aí. Só no câmbio já tem a diferença aí de hoje o que o euro é 5 e pouco, quase R$ 6 um euro, entendeu? Então aí já começa, já tem essa diferença, né? Claro, para Portugal mesmo, você tem nessa falar, vai ganhar em euro. Em Portugal, às vezes, não é muito bem assim também não, tá? Então, vagas em Portugal para clientes de Portugal. Essas vagas, cara, esquece. Entendeu? Então, eu acho que eu vi vagas aí que o pessoal pagava, sei lá, 1.500 euros. Entendeu? Então, assim, se você for olhar 1.500 euros, é melhor você ficar no Brasil, pô, como deve, né? É um salário de um pleno. Até um pleno a gente consegue, às vezes, até mais do que isso. Então tem que colocar isso na balança, tá? Quer falar assim, tá aí, vai ganhar em euro. Cuidado, não é bem assim também, né? Às vezes, se você converter o seu salário aí no Brasil em euro, converte seu salário aqui também em euro, né? Às vezes é mais vantagem estar lá. Porque assim, apesar de aqui na Portugal ser um dos países mais baratos da Europa em termos de custo de vida, né? Claro que o aluguel já é uma coisa que pesa bastante. Então é uma coisa que você tem que levar em consideração o custo de vida, né? Mas tirando o aluguel, o restante das coisas aqui é tranquilo, sabe? É claro que o Brasil é muito mais barato, né? O Brasil é muito mais barato. Isso eu falo para qualquer coisa, mercado, qualquer coisa é mais barato no Brasil, né? Então tem que levar isso em consideração, tá? Bom, mas é isso. Se eu digo assim, se vale a pena, vale a pena. Vale a pena não só na questão financeira, né? Se você, por exemplo, está no caso aí, está no Brasil e trabalhando para uma vaga de fora, a questão financeira vale muito a pena. Se você decidir sair do Brasil e vir para outro país, vale a pena, talvez por uma experiência nova de vida. Você tem que mudar a cabeça, porque assim, você chega no outro país, você vai ver que é tudo diferente, cara. Você não tem mais as coisas que você tem no Brasil,
né? Mas assim, é interessante você ter a experiência de conhecer outras culturas, conhecer como que o pessoal trabalha aqui fora também, né? E é isso, cara. Eu acho que tem muita coisa a agregar, né? Então, eu falei mais ou menos aí o que eu penso. Esse vídeo ficou longo, hein, cara? Já tô aí com 20 minutos. Mas aí respondendo pro Take My Eggs, Laércio. Se vale a pena, vale a pena. Aqui tem bastante oportunidade, tá? O que eu dou de recado aí para você também, procura vagas já desde o Brasil, tá? E às vezes começa a trabalhar para uma empresa de fora desde o Brasil. E aí, se você tiver a oportunidade de mudar e tiver realmente essa vontade, fica tudo mais fácil. É isso, beleza? E vamos aí, gente. Pau no gato. E tocando F, cara, sem medo de participar das entrevistas. Vão lá, façam o básico, sabe? Façam o básico aí a lição de casa aí na questão do inglês. Pega o seu currículo, já traduz ele. Estuda o seu currículo, estuda perguntas e respostas mais comuns aí da área. E é isso, cara. Nada mais que isso. Beleza? É isso aí. Quem gostou, dá aquela fortalecida pra gente. E vamos tocando F aí. Espero que mais perguntas cheguem pra gente poder responder. E hoje mais um vídeo relacionado a TI, relacionado a trabalho, né? Ficou mais direcionado para TI. É claro, tem tem coisas aí de todas as áreas aí também que pode se beneficiar dessa explicação, mas é isso aí, gente. Maravilha. Muito obrigado e vamos seguindo aí para mais um episódio aí. Beleza? Show de bola. Valeu.